e Salvador Jesus Cristo. Aqui quem nos fala é Beni. Estamos aqui em nosso canal Falando a Palavra. O motivo de eu vir aqui hoje fazer esse vídeo é algo bem específico e polêmico. Eu vim separando aí, preparando um estudo, um trabalho, e que vai servir de observação para vocês, de análise pessoal de cada um que for ver esse vídeo, né? E está aqui pronto. Espero que vocês gostem. Deixem seu comentário, seu like. E em cima, na parte de cima, eu quero deixar aí um link de outro vídeo que eu fiz, que o tema é o que é ser religioso. Tá lá em cima, na bolinha de cima, aí você clica, por favor aí, assista, vocês vão gostar, tá muito legal. Bom, eu sou cristão há muito tempo, eu prego a palavra de Deus aí há muitos anos. Eu estou desde pequeno nessa área, envolvido no meio cristão. E eu quero falar um pouco aí, desde a minha época, de quando eu tinha 17 anos, em 1992, eu tenho observado que os cristãos, os templários, os religiosos, estou dizendo não os seguidores de Cristo, mas as pessoas que querem criar movimento, eles inventam e criam marketing promocional. Desde a época que não tinha internet, eles já criavam isso para chamar atenção, para atrair pessoas para o seu templo, para a sua comunidade. E sim, na época nem existia internet, vocês podem acreditar. Desde o diácono, em 92, eles já criavam histórias e coisas para movimentar a igreja, para atrair pessoas. E eu vou citar aí, no decorrer desse estudo, sobre isso. Porque esse estudo é sobre a heresia que do que eu entendo por gente existe. Só que dos tempos de hoje, dos tempos para cá, tem ficado de uma forma bizarra, de uma forma extremamente bizarra. Mas existiam pregadores que iam de igreja em igreja e traziam temas, criavam temas que já se falam até hoje, mas naquela época se falavam. Entre eles era Nova Era. E na Nova era falado sobre uma esponja de aço. Sobre uma esponja de aço, que essa esponja existe até hoje, e ela não dissolve com a água, ela dura, ela é de aço, era bem resistente. Ela lembrava aquele negócio de amarrar o cabelo. E aquilo era obra do diabo. E era se falado também nessa época que a Coca-Cola era obra do diabo, demônio. E que coisas que foram surgindo, até agora não me lembro, mas era obra do diabo. Ou seja, o diabo é um cara químico. Ele cria, ele é um cientista. Brincadeiras à parte. Mas vejam bem. Nessa época também, eu conheci uma missionária que provavelmente ela já não deve ter ressuscitado, mas ela morreu. Eu estou fazendo essa brincadeira porque ela saía pregando nas igrejas e ela rebanhava muitas pessoas para aquela igreja. E ela falava que ela tinha morrido, era uma senhora, eu não lembro o nome dela. Nessa época, em 92, era falado sobre ela e sobre o irmão Adão. Eram testemunhos que movimentavam, era ela, o irmão Adão, testemunho do Dedé, se eu não me engano, que ele tinha convertido, várias outras, inclusive do Matos Nascimento também, testemunho que movimentava a igreja, e um tal de Tio Chico, que foi bem logo depois, se eu não me engano, acho que uns 4 anos depois, surgiu esse tal de Tio Chico, que supostamente era o pai de santo, que tinha feito a obra de bruxaria e o pacto da Xuxa com o demônio, que depois foi se descoberto que era pura mentira, que era mentira dele. Ele, antes da morte, antes de morrer, ele confessou, um pouco antes, ele confessou que era mentira, que ele criou aquilo porque ele não tinha trabalho, ele queria envolver alguma coisa para ele ganhar dinheiro. E realmente as ofertas da igreja eram direcionadas a ele,
E ele conseguiu arrecadar dinheiro com isso. Bom, e essa missionária, como eu estava falando agorinha, ela tinha morrido. E nessa morte ela encontrou com Jesus Cristo. A Jesus Cristo foi lá, pegou ela, levou ela no céu e levou ela no inferno. Eu era muito novo, não lembro de todos os detalhes, mas teve uns que me marcaram. Vou deixar anotado aqui. Teve uns que me marcaram. Foi que no inferno existiam salas, prisões, celas, né, de tortura. E nessas celas, uma específica para mulheres que usavam batons e esmalte. Nas suas bocas germinavam vermes de tortura e dor, porque ficava comendo e saindo para fora vermes como de uma carne morta, e das suas unhas também. Ok, isso que eu me lembro. E indo ao céu, né? Indo ao céu, Jesus mostrou para ela umas gavetas, isso na mente dela, né? Mostrou para ela umas gavetas aonde ela via essas gavetas, ele abria as gavetas e as gavetas estavam cheias de cabelos das irmãs que cortavam o cabelo, e o anjo vinha de uma forma mágica, assim, a pessoa ela catava o cabelo espiritual numa bandeja de ouro, de prata, e era levada ao céu, e era guardada dentro dessas gavetas que tinham o nome das pessoas. Agora imagina, isso proibindo as irmãs, né, de cortar o cabelo. Agora imagina uma menina de 10 anos que nasceu, não sei, vivia até os 90 anos sem cortar o cabelo. Imagina onde vai parar esse cabelo. Tanto que cresce, imagina, fica 90 anos sem cortar o cabelo, de quando nasceu até o último suspiro de vida, sem cortar o cabelo. E foi numa época onde as mulheres não podiam depilar a virilha, não podia depilar as axilas, tudo era pecado, não podia usar diadema. Eu vim dessa época, onde essas coisas, onde eu sempre, às vezes eu falei aqui no canal, no primeiro vídeo onde eu fiz minha apresentação, que pastores pregavam que tudo era pecado, tudo era proibido. E isso é uma das coisas que era proibido na época. Usar calça jeans era do diabo, ou seja, o diabo é alfaiate, ele cria calça jeans. Era usado, era proibido. E assim vai, são várias coisas. Brinco, diadema, aquela diadema que colocava assim, era proibido. Usando textos bíblicos. E aí as pessoas manipulavam esses textos e impunha terror na vida das pessoas, as pessoas ficavam com medo. E não tomava coca. Enfim, coca faz mal, eu não tomo Coca-Cola, muito raro, muito raro. Não é que eu não tomo de tudo, de zero, mas eu tomo de vez em quando, mas eu evito. Porque é um produto ácido, extremamente ácido e com muito açúcar. Ok. Outra coisa também que eu vi nesse decorrer da minha vida, mas antes, eu quero ler um versículo aqui, em Mateus 15. Tive que pôr meu óculos porque eu realmente não enxergo a Bíblia. Não enxergo. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de pele de ovelhas. Vejam bem. Mas por dentro são lobos devoradores. Cuidado com os falsos profetas. Ele vem vestido de pele de ovelha, mas por dentro são lobos devoradores. É isso que eu quero deixar. Então veja bem, eu estava falando sobre a mulher que morreu, né, que supostamente tinha morrido e tinha ressuscitado e conheceu o inferno, o céu, enfim. E também existe um vinil, esse vinil foi transformado em fita cassete, e ele rodou aí em muitos lugares, falando sobre a suposta grande tribulação, onde haveria escassez de alimento, não haveria alimento, e eles iam criar alimentos através de pneus de veículos. Agora imagina, um pneuzinho fritinho, puxado na manteiga. E detalhe, as pessoas acreditavam nisso, e escutavam e davam crédito a isso. É uma das coisas. Eu vou estar passando coisas fragmentadas sobre o que eu já vi, para que vocês entendam tanto de heresia que eu já escutei nessa vida minha.
já vi, já escutei, já presenciei. Eu quero trazer para vocês mais um testemunho. Aí, eu tinha 19 anos e eu estava separado a presbítero. Eu era diácono, estava separado para ser ungido a presbítero. E nessa época eu gostava muito de orar no monte. Bastante mesmo. E nessas idas do monte, eu fui com um rapaz, eu não me lembro mais o nome, ele é um amigo meu da Igreja Deus e Amor. E nós fomos para o monte, lá eu conheci uma tenda lá. Era um morro, eu morava em Goiânia. Quem ouvir esse vídeo, ver, vai saber do que eu estou falando. Em Goiânia existe um morro chamado Morro do Mendanha. E nesses meus 19 anos existiam algumas tendas, hoje tem, eu não sei, mas eu acredito que existe até igrejas lá em cima. Mas existiam umas tendas, pessoas morando, que inclusive na época tinha um tal de irmão Noé que criava animais lá. Morava lá nesse morro do Mendanha, em Goiânia. Em divisa de Goiânia, ali ida para Trindade. E eu fui com esse irmão lá conhecer uma tenda de um tal do irmão Elias. Não lembro não. Enfim. E aí, gente, nós fomos, eu tenho tudo bem, deu a palavra, aí começou a hora que vocês vão assim, rir demais. Eu ria, eu preparando aqui eu ria, recordando essa fase da minha vida, onde os irmãos abraçavam, ele abraçava, ele tinha o dom do abraço. Esse irmão tinha o dom do abraço, onde ele abraçava as meninas e pressionava assim, no seu corpo para sentir o seio das irmãs, as irmãs novinhas, com os seios durinhos, para sentir nos peitos dele. Ele pegava e apertava para sentir. Esse era o dom do abraço. Lógico que ele abraçava os homens, lógico, mas ele abraçava mais as irmãs, abraçando, para sentir, para exercer o seu dom do abraço. Ok. Aí ele abraçava, e aí ele lia a palavra, e corria assim, o culto normal ali, normal ali. Ok. Aí ele fazia uma oração, cantava os louvores, e aí começava um tal da dança do anjo, onde irmãs saíam dançando e rodando, e elas rodavam e caíam, e nesse cair, a saia levantava. Aí era exposto coxas e a virilha delas, era mostrado calcinha. Lógico que tinha umas irmãs que acudiam com os paninhos ali, mas aquele meio tempo ali, alguns irmãos ainda conseguia ver algumas coisas que para a época era sensual. Seria como olhar pela fresta, como Moisés viu ali pela fresta ali. Você via de relance algumas coisas. Eu fiquei nessa barraca por 40 minutos. E eu vi muita coisa. Foi 40 minutos de de loucura, coisa muito doida. Aí, ok, as irmãs caíram, rodaram, a dança do anjo, caíram. Tudo bem. Aí as irmãs levantou e fomos dar a mão para fazer uma oração para começar a palavra. Seria a pregação. Na época eu era casado, eu sou divorciado da mãe dos meus filhos. Eu era casado. Aí do meu lado direito, ele se sentava assim sempre o casal, porque se abraçava e vinha e sentava. Então tava uma moça do meu lado, eu, o meu amigo, a moça do lado do meu amigo, né? E assim sucessivamente. Sentou essa moça do meu lado e ela sentou do lado da mão, no caso da aliança. E ela ficou durante um período da oração alisando a minha mão, fazendo carinho na minha mão. Isso com um cara de 19 anos. Isso foi uma coisa não foi muito, pra época, eu não sei te explicar, mas eu fiquei doido demais. Eu fiquei excitado, lógico. E eu comecei a suar fria, essa menina me alisando, e pôs a mão em cima da minha perna. Eu só dei uma cutucada no meu amigo assim, velho, vamos vazar daqui que isso aqui é laço. Vamos vazar que isso aqui é laço. E eu não aguentei, sim, eu peguei, vazei de lá. No metade da oração, soltei a mão da menina, chamei meu amigo e saiu fora. Então é isso. Eu saí tremendo igual uma vara verde. Velho do céu, aquilo é laço.
laço de morte. Era uma gíria usada, uma gíria cristã usada. Se é alguma coisa ruim, é laço. Se é muito ruim, é laço de morte. E esse foi o que eu falei no dia. Muito louco. Mas falando sobre rodopios, eu disse que as irmãs dançaram e rodaram, eu quero mostrar, bom, então assim, mostrar para vocês vídeos. Eu vou estar aqui no decorrer desse trabalho que eu estou fazendo com vocês, mostrando vídeos do que tem acontecido hoje. E eu quero mostrar para vocês agora, porque eu falei sobre rodopio, né? Isso existe até hoje, muito, muito mesmo. Eu vou mostrar um vídeo, tá aqui no plug aqui, no play, para liberar para vocês verem a unção do rodopio. Vejam bem, vocês olham, tirem as suas conclusões e vejam a unção do rodopio. Ok? Vou dar o play aqui. Aleluia, tem que casar. Aleluia, se negócio, aleluia, de ficar esmolecando, né, pastor? Aleluia, a mãozinha no lugar, né, irmão? Vamos parar. Tem que ser homem de Deus. A vida toda é homem de Deus e mulher de Deus. Aleluia, não pode ficar no meio. Aleluia, vem dentro. Então vocês viram a mulher falando sobre que homens que ficam esmoecando na igreja, e os caras rodando, e botaram, e fizeram aí teve a musiquinha lá de fundo, lá o Roda Peão, lá do Silvio Santos, o programa do Silvio Santos. Hilário isso. Então assim, isso existe, pessoas que trazem esse tipo de coisa, são missionários, pessoas que rodam de igreja em igreja para fazer esse tipo de celebração, esse tipo de apresentação, esse tipo de coisa. Que heresia. Tá? Isso é heresia, isso não é agradável aos olhos de Deus. Agora eu quero mostrar para vocês aqui algo também, quero que vocês vejam, conhecido e que está rodando através de uma missionária, que ela tem pregado nas igrejas, a unção do cavalinho. A unção do cavalinho. Eu vou dar o play, vocês vão ver que coisa mais bizonha, mais bizarra. Ok? Vou dar o play aqui.
Então nesse vídeo aqui que eu passei, mostra uma mulher que pega umas pessoas e começa a rodar, girar. Isso aí não vejo sentido nenhum nisso aí. Ela joga nas costas e começa a rodar. Ela pode ter um problema de coluna, enfim, isso não é nada legal, isso é muito esquisito, muito estranho. Não é nada bom isso. Vou abrir aqui de novo aqui, meu texto. Isso não é nada bacana. Ela pega, fica rodando as pessoas, ó, e aí gira ali, a igreja fica, o templo fica frenético, em gritos, de loucuras, roda a pessoa, o cara, vocês viram, gordo, cara, pesado, que pode machucar a coluna dessa senhora, e o cara, cada hora que ela desce, o cara sai balançando os braços, igual uma libélula, igual uma borboleta. Eu nunca vi aquilo. Coisa mais estranha. Sério mesmo, muito estranho. A pessoa sai tocando os bracinhos como uma borboletinha. É o que tem acontecido. Esse tipo de coisa, para dar movimento, para trazer pessoas. Muita gente acha isso bonito. Mas pessoas que frequentam esse tipo de templo são pessoas sem estudo, sem instrução. Uma pessoa que é instruída, que tem estudo, ela não vai envolver no meio de um negócio desse. De maneira nenhuma. Não, de maneira nenhuma. Eu vou procurar uma outra coisa que eu preparei aqui. Ah, tá. Ok. Nos anos 80, Raul Seixas, muito raro, mas Raul Seixas, ele era do demônio, ele era... não importa. Mas ele trazia palavras, e palavras são profecias. Ele trazia nas músicas, e se era de Deus, se era do diabo, eu não sei. Ele trouxe uma profecia de uma música, ele gravou uma música nos anos 80, que eu vou rodar aqui, não vou fazer comentário sobre a música não, eu vou rodar. E o que ele falou na época, estava começando na igreja Burial, lá do Edir Macedo, estava começando, e toda essa história. E ele fez isso em prol de crítica a essa igreja Burial do Edir Macedo. Tá? Ok. Eu vou dar o play aqui, vocês escutam, e ele cita coisas que não aconteceu na época, mas que vê acontecer agora. Coisas nojentas e absurdas que de fato aconteceu e está acontecendo. Escutem que vocês vão saber o que eu estou falando. Porque depois dessa música que eu vou rodar aqui, vocês vão ver o vídeo, que é a prova do que realmente está acontecendo. Ok? Vou dar o play aqui de novo. Bom. Não sei se o céu ou o inferno, qual dos dois você vai ter que encarar. E foi pra não lhe deixar no horror que eu vim para lhe acalmar. Se o pecado anda sempre a seu lado e o demônio vive a lhe tentar, chegou a luz no fim do seu túnel, minha filha, o meu cajado vai lhe purificar. Pois eu transformo água em vinho, chão em céu, pau em pedra, cruz em mel. Pra mim não existe impossível, Pastor João é a igreja invisível. Pois eu transformo água em vinho, chão em céu, pau em pedra, cruz em mel. Pra mim não existe impossível, Pastor João é a igreja invisível. Solta a igreja invisível aí, meu filho. Pois eu transformo
água e vinho, chão e céu, pau e pedra, custo e mel. Pra mim não existe impossível, Pastor João e a igreja invisível. Pois eu transformo água em vinho, chão e céu, pau e pedra, custo e mel. Pra mim não existe impossível, Pastor João e a igreja invisível. Para os pobres e os desesperados e todas as almas sem lar, vendo barato a minha nova água benta, 3 prestações qualquer um pode pagar. O sucesso da minha existência está ligado ao exercício da fé, pois se ela remove montanhas, também traz grana e um monte de mulher. Pois eu transformo água em vinho, chão em céu, pau em pedra, custo e mel. Pra mim não existe impossível, Pastor João e a igreja invisível. Pois eu transformo água em vinho, chão em céu, pau em pedra, custo e mel. Pra mim não existe impossível, Pastor João e a igreja invisível. 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 Segura a internet. essa virgem aí, por Eu ouvi pessoas comentando, criticando, eu sempre estou pesquisando, eu sempre estou observando. Mas antes de falar sobre essa questão do guspe e mel, isso na época não era feito, esse tipo de situação aí não existe. E agora está surgindo, surgiu essa ideia. Vou te mostrar o vídeo. Mas eu quero falar sobre o cajado. Essa história de cajado, esse lance de cajado, isso tem usado em várias igrejas como símbolo, usando o Salmo 23, a tua vara, o teu cajado me consola, como símbolos de campanha, onde a pessoa vai, recebe um cajadinho, ou vai lá tocar no cajado para fazer uma barganha. Você vai e oferta ali, dá a sua oferta, pega no cajado, aí eles falam, estou aqui, vamos começar uma campanha, não estamos pedindo dinheiro para vocês, não, esse cajado é simbólico, mas aí você vem e deixa uma oferta para ajudar na obra e tal, do seu gosto, do seu querer, da sua vontade, uma oferta voluntária. E vamos, aqui está um cajado especial, aí separa lá um cajado especial, esteticamente mais bonito, e aí você vai trazer esse cajado é para uma oferta especial, um cajado especial para uma oferta especial, entendeu? Entendeu aí a jogada? E aí a pessoa pega, e eles começam a estipular aí uma oferta de R$100. Quem pode dar R$100? Aí às vezes começa de mil para baixo, geralmente é de R$1.000 para baixo. R$1.000, 500, não sei o que. Aí muitos esperam a oferta para pegar o cajado especial, 50. Aí a pessoa vai lá, 50 aceita. Aí nesses 50 aceita, 10, 20, 30, 40, 50 pessoas a R$50 para pegar um pedacinho de pau por 50 pila. Entenderam bem? Então vamos lá, vou soltar aqui o vídeo do cajado. Para prender a filha de Deus na banda que banda da mulher. Em nome de Jesus. Sai da vida dela. Em nome de Jesus. O abismo sondado. Vai! Em nome de Jesus. A mulher alisou o cajado e caiu. Alisou o pau. Ele é um pedaço de pau. Ela alisou o pedaço de pau e caiu. Essa é a campanha do cajado. Algo totalmente herético. Isso é heresia. Heresia.
Jesus não criou símbolos, mistificação, não. Ele fez lá, cuspiu na lama e tudo, mas você não tem que fazer esse tipo de coisa. As coisas de Cristo, seguir a Cristo é muito simples. Não precisa de muito enfeite, de muita coisa, não. É ir, vai, faz e pronto. E prega a palavra, e ajuda quem está precisando, e cuida de quem está precisando e pronto. Não é pegar no pau, pegar na... Não, que isso, não. Isso é bizarro. A mulher alisa o pau e cai lá. A outra vai e tampa um paninho lá, as pernas da senhora lá. A velha. Agora eu vou mostrar para vocês o que eu havia falado. Isso eu estou guardando já até. Sobre a história do guspe em mel. Transformar guspe em mel. Eu vou soltar o vídeo aqui antes de fazer. Vocês já imaginam o que vai acontecer aqui? Já imaginam? Eu vou soltar aqui, dar o play, e vocês vão ver a bizarrice, bizonha, que vai acontecer nesse momento. Observam bem, vocês vão entender o que eu estou falando. Vou dar o play aqui. Vocês viram que absurdo? O cara cospe na boca do outro e ainda esguela, no máximo que esguela no ouvido do rapaz. O máximo que ele vai ter um problema de audição e uma infecção no estômago dele, pegar uma bactéria desse suposto, pastor. O cara pega um copo d'água, enche e dá uma injetada de água da saliva dele na boca do cara, dá uma cuspida na boca do cara. E o cara fica de boca aberta, esperando a cuspida. Onde é que, meu Deus do céu, onde é que vai a falta de sabedoria humana? Onde vamos chegar numa situação dessa? A falta de sabedoria humana. O cara abre a boca, espera uma cuspida, e aí ele toma um banho de água cebosa. E aí um povo frenético, pulando, caindo, as mulheres caindo ali. Analisa aí como você quiser. Isso é a minha análise pessoal do que de todo esse decorrer aí desse tempo que eu tenho aí, de quase 41 anos. E eu separei as piores para que vocês possam ver, para que eu venha divulgar aqui no meu canal, para que vocês possam ver o que está enrolado aí de cada coisa louca. Sinceramente, é complicado, viu? Complicado, muito complicado. Ok. Vamos dar sequência aqui. Eu quero falar agora sobre outra coisa que tem acontecido. Está também rolando, eu não sei se está, mas até uns tempo atrás estava rolando aí na internet pregações de um cara que é pastor. Muitos vão ficar aqui comigo agora com raiva de mim, porque ele é um cara querido, brasileiro, deputado, pastor e pregador, o Marcos Fuliciano. O Marcos Furiciano, esse aí mesmo. Ele trouxe
uma pregação de um testemunho de algo que aconteceu com ele. Eu vou colocar aqui para vocês. Vocês escutam, observam. E isso que ele, já vou logo matar a charada, isso que ele está falando, aconteceu, trouxeram antes, ele só mudou a história. E como eu já disse aí no decorrer do vídeo, isso é para chamar a atenção de pessoas, para trazer pessoas para a igreja. Trazer pessoas. É isso, nada mais. Marketing. Trazer movimento. Então, ele conta onde ele estava no avião e encontrou com a bruxa Wicca. Vamos lá, vou dar o play aqui, vocês vão observar isso aí. E isso é tudo mentira. Isso não é verdade. Há 4, 5 meses atrás eu estava indo pregar no estado do Espírito Santo também. Entrei dentro de um avião e entrou dentro do avião uma senhora muito bem vestida. Chamava atenção. E na mão dela ela tinha um cajado. Sentou do meu lado. Eu disse a ela assim: minha senhora, o que é isso? Ela disse: é um cajado. Eu disse: senhora é uma pastora? E ela deu gargalhada e disse: não, longe disso. Sou uma dançarina da dança do ventre. E também sou uma Wicca. Eu disse: o que é uma Wicca? Ela disse: eu sou uma bruxa. Eu disse: mas bruxa, bruxinha? Ela falou: não, sou bruxa. Bruxa. Eu fui batizada na França. Sou a encarnação de uma bruxa do século XV, que morreu queimada. Meu coração saltou dentro do peito e o Senhor disse: fica em silêncio, porque eu vou fazer o diabo te contar os segredos dele. Jesus cegou o diabo que estava dentro daquela mulher. E ele me contou durante 45 minutos os projetos dele para a nação brasileira. Ela disse: eu estou vindo de uma reunião, de uma conferência de 27 sacerdotisas. Aqui ele fala: estou ouvindo, eu vou ser. Deus falou assim: fique quieto que eu vou cegar ela. Eu vou usar o diabo para entregar o que ele vai fazer. O diabo é burro. O diabo não conhece as pessoas do diabo, ele é burro. Ele é manipulado facilmente, né? Sem culpas. Pega lá um brinquedo que vai ser manipulado, enfim. Aí eu vou abrir, vou mostrar para você, vou cegar o diabo e ele vai ver, ele vai escutar, ele vai falar, aliás, ele vai falar o que ele está preparando. Você vai ser o cara que vai saber das coisas do diabo. É isso aí. Agora vamos continuar aqui. Projetos dele para a nação brasileira. Ela disse: eu estou vindo de uma reunião, de uma conferência de 27 sacerdotisas, uma de cada estado. E recebemos a visita da nossa matriarca, que veio lá da França para nos ensinar como conquistar o Brasil. No mundo todo já somos milhares e milhares. E o único lugar que nós não crescemos direito é no Brasil. E por isso essa mulher veio da França nos ensinar como crescer. Aqui ele fala, ela está falando para ele que o único lugar que a bruxaria não consegue crescer é no Brasil. Isso aí é uma coisa que sem comentário, porque o que tem desse tipo de religião no Brasil é extremamente grande. Então isso aí sem fundamento. A cultura afro, a cultura de bruxas existe no Brasil. Eu conheci bruxas no Brasil. Mas esse fato, isso aí não existe. Isso aí é mentira. Isso não é verdade. Vamos dar sequência aqui. Eu disse: em quantos vocês são no Brasil? Ela disse: quase 4 milhões. Eu disse: mas vocês não se reúnem? Vocês têm um templo, tem alguma coisa? Não, não. Nós nos reunimos nas matas, nas madrugadas e em salas de bate-papo da internet. Nós temos 3 milhões de seguidores da faixa etária de 15 a 18 anos de idade, que nos encontramos todas as madrugadas na internet. Mãe, cuidado com seu filho que passa até altas horas na internet. Você não sabe o que ele está vendo lá. Verifique. E ela disse: o nosso crescimento nos últimos 10 anos foi pequenino, e essa mulher veio nos ensinar. E nesta conferência que ela deu, ela disse: eu vou ensinar vocês a ganhar o Brasil como eu ganhei a França.
E ela começou a me contar coisas que dá arrepio. Ela disse, na França, anos passados, nós não crescíamos também, porque havia um poder metafísico que nos parava. Ela disse, este poder era o poder da igreja cristã. Só que esta mulher, esta bruxa, conseguiu destruir a igreja na França. E ela veio ao Brasil ensinar as mulheres como destruir a igreja brasileira. Ela disse, a única coisa que nos impede de crescer mais é a igreja cristã. Existem 3 tipos de cristianismo, ela disse. Tem um cristianismo que não nos mete medo, que é o cristianismo romano. Porque eles são muito parecidos com a gente. Eles não corrigem as pessoas que erram. E assim nós pregamos a bruxaria, disse ela. Não há moralidade. Fazemos qualquer coisa. O que o nosso coração pede, a nossa carne deseja, nós fazemos. Pedimos orientação aos elementares, às entidades deles, que são demônios. E eles nos autorizam a fazer qualquer coisa. O som zangou aqui em cima. De repente ela começou a dizer, nós estamos aqui no Brasil, tentando achar uma maneira de parar o crescimento das outras igrejas, porque essa romana já é nossa. Temos outros 2 grupos. Anda como eles andavam. Então a pessoa tem que andar como eu citei no começo do estudo aqui. Com cabelão, né? Os homens na época usavam, na minha época, muito tempo atrás, eu também já usei assim. Camisa aqui, aqui, calça social, cabelo bem curto. Hoje meu cabelo está mais comprido. Isso aí na época eu era excomungado da igreja, se eu usasse. Não podia, não se fazia tatuagem, não se podia fazer nada. E muitos nessa época, eu não cheguei a fazer isso. Os homens tomavam banho de cueca e as mulheres de calcinha. E isso tinha. Vamos lá. Disse, agora só há um cristianismo que nos paralisa. Grito. É aquele cristianismo daquelas igrejas que gritam. Aquelas igrejas que oram até altas horas. Aquelas igrejas que ficam clamando dentro dos seus templos, de mãos erguidas, parecendo que o seu Deus é surdo. Ela disse para mim, doutor, ela achou que eu era médico. Se o senhor soubesse, se eles soubessem o que acontece quando eles gritam dentro da igreja deles, Deus é surdo também. Eles não parariam de gritar, eles passariam o culto inteiro gritando. Ela disse, nesta reunião em São Paulo, nós paramos 5 vezes a reunião por causa do grito deles. Porque perto do hotel onde estávamos havia uma reunião desses crentes, eles começam a orar. As entidades que estão entre nós, nos revelando as coisas, desaparecem. Só voltam depois que eles param de gritar e dizem, tivemos um problema aqui no mundo espiritual, mas já voltamos. Aquele povo não para de gritar. Quando eles gritam, os anjos de Deus vêm e paralisam os demônios. Está entendendo? Quando você entrar dentro de uma igreja evangélica e ouvir o povo calado, como esse irmão que está aí do seu lado, com essa boca de aço, essa língua de ferro, grita para Jesus renovar ele. Grita. Nesses 10 dias de reuniões em São Paulo, ela disse, no primeiro dia, a nossa bruxa Amor disse, vocês têm que pegar essas igrejas pelas raízes. Pelas bases, tem que destruir a base dela para destruir a igreja. E a bruxa do inferno lá falou para elas, descubram qual o nome das pessoas influentes dessas igrejas barulhentas. Está ouvindo? 5 dias. Ela disse, foram 5 dias para descobrir pela internet e por amigos satanistas que eles têm, que estão dentro das igrejas, pessoas travestidas de crente, mas não são. E elas disseram, conseguiram levantar o nome também de 27 homens e mulheres dessa nação. E ela disse, quando trouxemos os nomes, a bruxa deu uma gargalhada e disse, agora está fácil. Cada uma de vocês vai escolher um desses nomes e vai jejuar contra eles. Os servos do diabo jejuam, pastor Cisane. Vão jejuar. E enquanto vocês jejuarem, os elementares, que são os seres cósmicos deles, que são demônios, vão arquitetar planos de destruição. E só há uma maneira de destruir igrejas, tocando na moral deles. Foi me dando arrepio no corpo inteiro. E ela olhou para mim com aquele olhão esbugalhado e disse, eu tenho uma relação dos nomes aqui, você quer ver? Eu falei, eu quero, se a senhora me mostrar. Uma carta preta, folha negra, escrita em vermelho. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo.
Flamengo sempre eu Isso eu conheço você também. O meu nome era o terceiro da lista, pastor Cizinho. Lógico, o nome dele é o terceiro, não podia faltar o nome dele. Terceiro da lista é o nome dele. Eu vou desligar aqui, porque já falamos demais. Então vamos lá. Encontrou lá no avião com a bruxa Wicca, é onde tinha um livro preto, uma lista negra, com letras em vermelho. Era flamenguista, a mulher era flamenguista. E aí tinha supostos nomes de líder, e lógico dele, terceirão. Né? E aí ele fala, mas no final vocês vão pesquisar na internet, vocês vão achar. Aí ele fala, eu sou pastor, e não sei o que, e está repreendido e tal, enfim. Tudo mentira isso aí. Tudo mentira. Ele já trouxe várias mensagens, falou várias merdas na internet. Na verdade ele fala nas igrejas, o pessoal grava e põe na internet as palhaçadas que ele fala. Ele tem mensagens boas, mas essa com certeza não é uma delas. Não é uma delas. Bom, então vamos lá. O que eu quero mostrar com esse vídeo é o seguinte, que sempre vão ter pessoas criando formas, estratégias, receitas, amuletos para atrair pessoas aos templos. E conforme os demais estudos que eu trago, que eu trouxe, seguir a Cristo não necessita dessas coisas não. Negócio de perseguição, de letra vermelha, no livro preto, isso é palhaçada, isso é bobeira. Cristo é muito mais que isso, ele é amor, sabe? O que ele nos ensinou é um cuidar do outro, não é se alisar um cajado, sair caindo no chão, cuspir na cara do outro. Raul Seixas, ele previu isso. O que eu acho interessante é que na época não existia. Se conhecia, se existia, eu desconhecia. Porque não tinha internet. Mas ele colocou isso na letra de uma música. Cajado santo dividido em prestações, água santa, né, água ungida, e cuspe em mel. Cuspe em mel. E a arrecadação extrema das igrejas. E esse dinheiro sendo usado ao seu bel prazer. Existem vídeos de pastores onde eles ensinam e orientam em Miami. Esse vídeo foi em Miami, isso que eu estou falando específico foi em Miami, onde o cara ensina lá como é ganhar dinheiro do povo, ensinar o povo aí com fé, assim como Abraão deu seu filho lá, e você tem que dar aquilo que você mais ama. Não sabendo ele que Abraão deu, mas Deus devolveu. Agora você vai dar seu carro, você vai ter seu carro de volta. Assim como Abraão teve aquilo que ele mais amava, que era o filho dele, isso não vai acontecer. Se você entregou ali sua oferta, seu suposto dízimo, você não vai ter o retorno daquilo não. Então fica aí, é isso que eu queria mostrar para vocês, eu disse que eu estava preparando isso. Que Deus abençoe vocês. Analise esses vídeos e corre disso, corre desses falsos profetas, corre disso. Busque a Deus com todas as suas forças, com todo o seu amor. Tá? Fica na paz. Eu fico triste, estarrecido com tanta merda que eles têm falado aí na internet, tanta coisa que tem aparecido. E vai aparecer mais coisa, sabe? Eu vi aí também, vocês vão ver aí, um pastor que colocou os membros da igreja para comer capim. Um outro que esse mesmo pastor ele usa os membros como tapete. É muita palhaçada, ok? Deus abençoe vocês. Fica aí esse vídeo de protesto, de indignação diante de tanta merda que esses templários têm feito. Não são todos, é lógico, é óbvio. Eu conheci igrejas que ajudaram pessoas que precisavam, dando móveis, dando casa. Eu conheci, isso não são todas. Não são todos os templos, não são todas as comunidades. Deixo bem claro. Né?
que realmente ajudaram, que faz jantares, que se der mil, isso eu vi aqui, no Brasil também eu vi, que desse valor real ali, eles pegavam aquele dinheiro todo e entregavam na mão da pessoa, todo o dinheiro, sem pegar nada. Eu já vi isso várias vezes, de igrejas que são realmente, de templos que são realmente voltados para o amor. Em contraste, não são todos, infelizmente. Fica aí meu protesto de indignação, que Deus abençoe vocês, fica na paz, que o Senhor Jesus abençoe cada um, possa guardar os vossos corações, abrir as vossas mentes para ver a verdade, ok? Graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com vocês, fique na paz aí, em nome de Jesus Cristo, amém.